Olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa aula que eu preparei exclusivamente para você que é arquiteto, que é designer e precisa definir o seu nicho para se tornar um especialista em seu negócio. Então, nós vamos falar muito hoje de como definir o seu nicho ideal e para que você possa sair de 2 projetos até 10 projetos. Fica ligado porque essa aula ela é especial para poder fazer isso acontecer na sua vida. Bacana? Então, vamos batendo o nosso papo aqui, se prepara aí, pega a sua caneta, pega seu papel, faz suas anotações. Mas antes da gente começar, eu queria falar do que é que de fato faz um arquiteto ter sucesso no mercado. Eu acho que o perfil ideal do arquiteto que tem sucesso no mercado é aquele arquiteto que o pouco que aprende, ele vai lá e faz. Ao longo dessa minha jornada inteira, e eu vou falar um pouquinho sobre mim já já, eu percebi que as pessoas que têm tido mais sucesso, têm tido mais resultado, são aquelas pessoas que de fato implementam aquele pouco que aprende. Então nós vamos passar aqui 30, 40 minutos juntos. Eu quero muito, muito mesmo que você possa colocar em prática o que a gente está falando aqui. Porque se você não colocar em prática, nada vai acontecer. Ok? Então fica ligado, faz suas anotações, mas amanhã mesmo, hoje mesmo, começa a colocar em prática, começa a definir seu nicho, começa a entender seu cliente, começa a se comunicar com ele, porque de nada vai adiantar você ficar aqui durante 30, 40, 50 minutos comigo se você não colocar isso em prática, ok? Se você não me conhece ainda, meu nome é Litelton, acredite, esse é meu nome mesmo, tá? Já já você vai ver escrito aqui nos slides, eu deixo escrito que é para você aprender definitivamente, tá? Eu sou administrador, mas eu venho trabalhando com arquitetura, né, com gestão, com estratégia, com marketing e vendas voltado para arquitetura há pelo menos 2 anos, onde eu já formei centenas de profissionais fazendo com que eles tenham sucesso nos seus negócios, sucesso esse que vem com muita dedicação, com muita prática, com muito aprendizado, é verdade, mas com uma execução, com a vontade sobrenatural que eu preciso que você tenha para fazer um resultado diferente para você, tá? Então você é meu convidado de hoje para você consumir esse conteúdo que eu quero trazer para você. E é o seguinte, eu acho que no mercado existem 2 tipos de arquiteto. Tá? O primeiro arquiteto é o arquiteto comum, esse que vocês têm aí no mercado, alguns colegas de vocês que ficam vivendo de indicação, que ficam com uma dificuldade financeira, né? Um mês vende muito projeto, no outro mês vende pouco projeto, com medo de se expor nas redes sociais, não usa direito esse canal para poder se promover, tá? Não sabe diferenciar lucratividade de lucro. Por exemplo, trabalha e não vê o resultado no final do mês. E existe o Arch-Hero, tá? O Arquiteto Hero. O que é o Arquiteto Hero? O Arquiteto Hero é aquele arquiteto diferenciado. E se você já está aqui, você já está começando a trilhar essa jornada de transformação, ok? E o que é esse Arquiteto Hero? Ele é o arquiteto que consegue previsibilidade financeira, ele consegue equilibrar a sua receita e com isso uma segurança financeira muito maior, não só para ele, mas para sua família, para fazer o seu escritório, né, ou home office crescer, porque esse é o nosso grande objetivo, tá? Ele é o cara que sabe controlar suas finanças, ele é o cara que sabe se expor nas redes sociais para atrair mais clientes, ele corre atrás, ele tem atitude, ele vai lá e faz, não fica simplesmente dependendo de indicação. Então, se você tem esses comportamentos, você está no lugar certo. Se você não tem, não se preocupe que é possível desenvolver tudo isso e eu vou aqui me doar para que você consiga fazer isso, ok? E hoje nós vamos falar sobre esse conteúdo aqui, ó. Como definir o seu nicho ideal e sair de 2 projetos, acredite. É possível você sair de 2 projetos para 5 projetos, para 10 projetos, tá? Montar a sua equipe própria, montar o seu escritório se for do seu interesse e ter uma vida mais tranquila, uma vida menos instável. Então, vamos deixar de conversa e vamos começar esse conteúdo aqui que é top para você, beleza? Então vamos lá, do que nós estamos falando? O que nós vamos ver nessa aula de hoje que eu preparei com muito carinho para você, com muito cuidado para você? Nós vamos ver o que é um nicho, né? A gente se fala tanto o que é um nicho, tá? Por que definir um nicho? Por que deixar de ser um generalista? Eu vou logo adiantar essa parte aqui, tá? Por quê? Porque é o seguinte, você passou 5 anos da sua vida, se você é arquiteto, 2 anos se você é designer, né? Em alguns casos,
aprendendo que você deveria ser um generalista, ou seja, que você faria de tudo, ou como diria minha avó, de um tudo. Que você faria, como diz uma mentoranda minha, de casinha de cachorro à igreja, a comercial, a rural. Então você aprendeu, a culpa não é sua, você aprendeu isso na faculdade, que há um leque de opções de um arquiteto especialmente, né? O designer, se fez a formação em design de interiores, é mais focada, mas você aprendeu que pode fazer de um tudo. Só que aí a gente vai ver lá na frente que você se torna com isso um generalista. Um generalista. E o mercado tem buscado pessoas especialistas. Eu vou trazer alguns exemplos muito fortes para mostrar isso para você já aí na frente, tá? Minha proposta é que você é contra-intuitivo, você vai começar a me xingar dizendo que eu sou louco, como que se eu vou fechar o meu nicho em um único segmento, eu vou vender mais. Eu vou provar para você que você vai vender mais, ok? Você precisa definir o cliente ideal, aquele cliente que você quer atrair para você. Aquele cliente que você quer atrair para você. Sim, é possível fazer isso? Como? Do jeito que eu me posiciono no mercado e do jeito que eu me comunico com esses clientes, tá? O arquiteto comum, lembra? Isso é o arquiteto hero que faz, tá? O arquiteto comum, ele não comunica, ele não se posiciona, ele não tem um diferencial. Então ele vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você que está aqui, não. Você que está aqui começou a trilhar uma jornada de ser um arc hero. E a gente vai trazer diversas informações para você fazer isso. Bacana? Então vamos lá. O que mais eu vou trazer para você hoje aqui? Eu vou trazer para você hoje aqui 25 possibilidades de você escolher um nicho. 25. Peguei 25 somente, tá? Eu vou fazer depois um arquivo que vai trazer para vocês, sei lá, 40, 50 possibilidades, mas para o vídeo não ficar muito extenso, separei 25. Alguns mais comuns, outros nem tanto, para a gente bater um papo, tá? Então, acompanha aí e vamos em frente. Vamos lá. Então, o que é um nicho? Pense no nicho da seguinte forma. Bem, você sabe que o Brasil é muito grande. Tá? Isso se você quiser atuar somente aqui. Então o Brasil é muito grande. O Brasil tem uma possibilidade, o mercado brasileiro de arquitetura, ele é muito grande. Só para você ter ideia, eu peguei um estudo recentemente, eu acho que foi do CalBR, e ele diz que apenas 3% da população brasileira tem acesso à arquitetura, ao design. Então, para mim, essa informação mostra que você tem um mercado imenso para ser explorado. Todo mundo vai contratar um arquiteto? Óbvio que não. Mas o mercado tem muito para ser expandido, para ser explorado. Então, só que você é uma pessoa só por enquanto. Talvez você tenha um funcionário, um estagiário, um arquiteto ou dois trabalhando para você. E você não vai conseguir atender essa parcela imensa do mercado brasileiro. Então, qual é a grande sacada? A grande sacada é eu separar uma fatia desse bolo e me dedicar a resolver a vida de uma pequena fatia no mercado. Escolhendo uma pequena fatia no mercado, o que você vai ser? Você vai buscar ser um especialista nessa área e não um generalista. Tá? Eu sempre dou esse exemplo. Se você tem um filho e esse filho pequeno está com dor no ouvido, você vai levar ele para onde? Com certeza você vai levar ele para um otorrino. Você não vai levar para um clínico geral ou para um pediatra. Ou até pode levar para o pediatra, é verdade. Mas o pediatra vai mandar você procurar um otorrino especialista em pediatria. E aí está a sacada. Por que você vai procurar isso? Porque você confia mais nessa pessoa, porque ela dedicou uma vida, ela é apaixonada, ela transpira aquele segmento, aquela especialidade. Então ela participou de congresso, ela participou de cursos, ela fez viagens internacionais, ela se dedica, atende milhares de clientes, de pacientes naquela área. Você escolhe o seu profissional, o profissional para te atender, pela especialidade que tem. Mas o interessante é que você quer se colocar de forma genérica nesse mercado. E as pessoas não querem mais o generalista. Elas buscam pessoas especialistas. Por esse motivo que eu dou. O principal motivo, ama, é apaixonado por aquilo que faz. Faria até de graça. Sim. Eu tenho certeza que você deve gostar tanto da arquitetura. Você faria, se você pudesse hoje, você faria esses projetos de graça.
E as pessoas se conectam com essa paixão que nós temos pela profissão que a gente escolheu, pelo trabalho que a gente tem. É simples, se você dorme tarde, acorda cedo, é porque você gosta muito dessa profissão, desse trabalho, disso que você não sabe nem chamar mais de profissão, você chama de vida, ok? Então, esse nicho vai ser essa especialidade que você tem, algo que só você consegue entregar, de preferência consegue entregar, porque você, além de escolher um nicho, você tem a sua personalidade. E juntando o seu nicho com a sua personalidade, você vai entregar um produto, um serviço, um projeto de forma muito mais direcionada para esse cliente, ok? E a gente vai dar alguns exemplos aqui para frente, tá? E qual que é a importância? É um pouco disso que eu já falei para você. As pessoas buscam os melhores ou os primeiros. Com certeza, você não quer o otorrino mais ou menos para o seu filho. Com certeza você não quer um mecânico mais ou menos para o seu carro. Com certeza você não quer um aplicador de papel de parede mais ou menos para sua casa. Você quer o melhor e a gente sempre quer o melhor, tá? E aí, o nicho, eu preciso me posicionar no nicho, escolher esse nicho, me posicionar e mostrar o quão bom eu sou nessa questão do nicho. E essa é a grande sacada que a gente está falando aqui. As pessoas vão buscar outros especialistas. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo de um nicho já aqui, de uma pessoa que eu conheço, que ela definiu o nicho de atender crianças autistas. Sim, ela tem um filho autista e ela juntou essa demanda que ela tinha, né, de cuidar do filho dela. Ela estudou muito, ela se dedicou a compreender tudo isso e juntou com a arquitetura, que era a profissão que ela amava. Então ela se tornou uma arquiteta especialista em autismo. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Deus me livre e guarde, eu sei que isso não vai acontecer com você, tá? A gente torce que isso não aconteça com ninguém. Mas se você tivesse um parente, um filho, sei lá, com autismo e precisasse contratar um arquiteta, seja muito sincero, seja muito sincera. Você preferia arriscar a contratar um arquiteto, uma arquiteta que nunca atendeu um autista, que não se dedica, que não estuda, que não conhece muito sobre isso, ou um profissional que realmente seja especializado, que vive isso todos os dias, que sente na pele todos os dias essa situação, mesmo que essa pessoa seja mais cara? Aí que está a questão. Como é que você vai aumentar, que é sempre uma grande dúvida do arquiteto, né? Como é que eu posso, Littleton, aumentar o valor do meu serviço, cobrar um valor mais justo? Você tem que ser diferente. Você tem que atender um grupo que tem um problema, vamos dizer, tem que resolver um problema específico. Então você já começa a se posicionar de forma diferente. Além disso, você vai começar a diminuir a concorrência. Sim, você vai diminuir a concorrência. Por quê? Porque vai ter poucos especialistas nesse mercado. Teremos poucos especialistas nesse mercado. Então você vai lá e se posiciona exatamente nessa linha. Eu me lembro que ontem mesmo eu estava fazendo uma mentoria com um mentorando meu e ele mora numa cidade do interior, tá? No interior de Sergipe, e a gente estava discutindo sobre nicho. E eu disse, cara, tem um nicho aberto aí no mercado, quem é o especialista? No caso dele era arquitetura comercial, e a cidade dele vive comércio, transpira comércio o tempo inteiro. Eu fiz, e quem é o especialista? Ele fez, Littleton, não tem. Eu digo, opa, tem uma vaga, tem um nicho ali, tem um espaço não sendo ocupado por absolutamente ninguém. Está todo mundo brigando pelo arquitetônico, está todo mundo brigando pelo interior e o nicho comercial aberto e inexplorado. E aí foi que ele mergulhou e entendeu a importância de você ser referência no seu mercado. Quando você define o seu nicho, você passa a ser uma referência. E sendo referência, sendo uma autoridade, as pessoas vão te respeitar mais, e por isso te requisitar mais. Está entendido qual é a importância de você definir o seu nicho de arquitetura no mercado? Então vai conectando aqui que ao final da nossa aula de hoje eu vou pedir que você pare e faça essa reflexão e decida nicho. Eu sei que você vai dizer que não é simples, não é fácil. E por que é contraintuitivo? Littleton, você está me dizendo que se hoje eu faço de tudo. Hoje eu faço de um tudo. Lembra que eu falei da minha avó? De um tudo. De casinha de cachorro à igreja.
Como que eu, escolhendo uma fatia menor do mercado, eu vou ser mais requisitado? Por isso tudo que eu já falei, porque você passa a ser uma autoridade, você passa a ser uma referência, você passa a ser reconhecido como o grande especialista daquele setor. Simplesmente por isso, ok? E agora, vai depender de você escolher seu nicho, se posicionar e comunicar isso para as pessoas. Não adianta você definir. Esse é um erro que eu sempre vejo, tá? Esse é um erro muito comum. As pessoas definem um nicho, as pessoas escolhem, só não comunicam. Você entra no perfil da pessoa, não tem nada que posicione ela daquilo ali. Então vamos imaginar, você definiu um nicho comercial, seu Instagram, sua comunicação toda tem que ser voltada para esse nicho. A pessoa tem que abrir seu Instagram e dizer: essa pessoa é especialista em arquitetura comercial. É simples assim. Simples assim. Tá? Agora, não adianta você definir o nicho e o seu mercado não saber. Não adianta você definir o nicho e você não comunicar exatamente a forma que deve ter. Mas, Litelton, vamos falar agora de como é que você define o seu nicho de mercado. Tá aqui, ó, como é que você define o seu nicho de mercado lucrativo. Tá? Como é que você faz isso? Primeira dica que eu tenho para você é o seguinte: procure um nicho que você ama fazer, que você realmente é louco, é apaixonado, cara. Isso é o primeiro passo. Por que que eu sempre falo isso? Porque nesse mundo da arquitetura, no mundo empreendedor, você é um negócio, você é um empreendedor, você precisa ter muita perseverança, persistência, superar muitos limites, é verdade, tá? Muitas limitações. E aí, fazer aquilo que a gente ama é o primeiro passo, porque você faz com uma leveza muito grande. Você faz com prazer. Aí você vai me dizer assim: Telton, mas eu gosto de fazer tudo. Eu ouço isso todos os dias dos meus clientes, em meus treinamentos, dos meus clientes nas mentorias. Ah, eu gosto de fazer tudo, eu amo fazer tudo. Não é verdade, tá? Sabe qual é a outra vantagem de você definir seu nicho? Você ganha produtividade. Sim, produtividade. Vamos imaginar que você defina um nicho de, sei lá, quarto de bebês, quarto infantil. Você conhece tanto sobre quarto de bebê e quarto infantil que você simplesmente bateu o olho, as coisas começam a acontecer. Ah, pronto, lembrei de um caso. Por que produtividade? Tem uma mentoranda minha que ela escolheu o nicho de clínica veterinária, só clínica veterinária. E ela é conhecidíssima. E ela estava me dizendo: poxa, Litelton, faz sentido. Por quê? Porque na clínica veterinária tem diversas normas de vigilância sanitária, diversas leis que ele precisa estar enquadrado. E eu me lembro que quando eu fechei a minha primeira clínica veterinária, eu passei uma semana pesquisando, estudando todas as leis, simplesmente porque se eu fizer o projeto e não estiver de acordo com a lei, ou o cliente não vai abrir sua clínica, ou ele vai passar por uma vistoria e não vai ser aprovado, ou ele vai levar uma multa, tá? E tudo isso é prejuízo para o empresário, né? Para o dono da clínica. Então ela disse: eu tive que passar uma semana e hoje eu entendo tudo sobre legislação voltada para clínica veterinária. E aí que está a sacada, porque hoje, quando ela pega outro projeto de clínica veterinária, ela não perde mais uma semana. Quando ela chega no espaço, ela já consegue visualizar tudo como vai funcionar e ela ganha produtividade. Só que ela ama animais, ela ama fazer isso. Sabe, você conversa com ela e ela transpira esse desejo dela, essa vontade dela, sabe? É assim que tem que ser dentro de qualquer segmento empresarial e com você não é diferente. Tá? Eu transpiro negócios, eu falo de negócios o tempo inteiro. Eu vou no restaurante conversar com os amigos, eu estou falando de negócios, eu estou falando de arquitetura e negócios, aquilo ali, ou de negócios voltado para arquitetura. Então tem que ser assim, tem que ser leve. Então, para mim, atender 1, 2, 3, 4, 5 clientes de arquitetura é muito mais fácil do que se, por exemplo, aparecesse alguém hoje da área de medicina, da área de psicologia. Eu vou ter que parar, vou ter que entender tudo sobre medicina, entender sobre psicologia. Não, com arquitetura, como eu só atendo arquitetos e designer, muito parecido, né, e alguns engenheiros, que também está muito próximo, fica muito mais fácil eu escalar o meu negócio. O que é isso? É atender muito mais clientes de uma única vez. Então, guarda isso aí. Então, procure fazer aquilo que você ama.
Tem uma coisa interessante também, outro exemplo de uma mentoranda minha, que ela escolheu quiosque de shopping. Quiosque de shopping. E o quiosque de shopping tem uma característica, tem uma peculiaridade, né? Eu vou falar dele lá na frente, que é o seguinte: o shopping só funciona de madrugada. Ele só está liberado para você fazer intervenções dentro do shopping depois da meia-noite. Na verdade, depois das 23 horas. 23 horas é que os fornecedores podem chegar para arrumar a loja, para fazer obra. Então, se você não ama essa atividade, se você não gosta de trabalhar à noite, se você não suporta trabalhar de madrugada, não escolhe esse nicho. Por quê? Porque você não vai se entregar, você não vai ter prazer, você não vai se doar, você não vai, vestir aquela camisa com toda a vontade, com toda a gana. Então, guarda isso. A segunda dica é: pesquise o mercado, se realmente tem pessoas suficientes, e valide se essas pessoas estão dispostas a pagar pelo seu serviço, a comprar o seu serviço. Não adianta você ser apaixonada por alguma coisa. Pronto, me lembro de um caso agora. É um nicho também forte para umas regiões, para outras não. Uma arquiteta me procurou dizendo: eu gosto de cenografia. E eu dei a tarefa para ela de pesquisar o mercado de cenografia. E ela, apaixonada por cenografia, ela fez: poxa, Littleton, depois que eu voltei da tarefa, eu percebi que aqui na minha região, na minha cidade, não dá para viver somente de cenografia. Ou eu mudo para cidade tal e vou atrás do meu sonho, ou eu mudo aqui o meu nicho de mercado, tá? Então, primeiro você define aquilo que você ama, e aí a dica para você definir é: avalia os seus 10 últimos projetos. Ah, Littleton, eu só fiz 5, avalie os 5. Qual foi o projeto que você mais gostou? Qual foi o projeto que você mais se identificou? O que você fez com muito mais prazer? Ali tem uma dica, ali tem uma pista do que você gosta de fazer no nicho, tá? Guardou essa dica aí? Pegou essa dica? Pegou essa dica, vai para o mercado. Peraí, tem mais pessoas parecidas com essa ou com esse tipo de projeto no mercado precisando desse tipo de trabalho? Tem. Opa, se tem, temos um nicho. Não, não tem. Peraí, eu vou ampliar a minha região, eu vou expandir o meu negócio para outras regiões, porque no caso da arquitetura você não tem limitação, não é verdade? Você não tem limitação. Ou eu vou readequar esse meu nicho, ou mudando de nicho, ou fazendo pequenas adaptações até encontrar o que a gente chama de público ideal, que eu vou fazer mais para frente, ok? E a outra é: descubra se tem gente suficiente e pagante, tá? Pessoas dispostas a pagar pelo seu serviço e pagar bem, tá? Pessoas dispostas a pagar bem pelo seu serviço, porque você merece ser muito bem remunerado por aquele esforço que você faz além, por aquela paixão que você tem, por aquela dedicação, por aquela entrega que você tem. Então, são essas 3 coisas. Faça o que ama, descubra se o mercado existe e se ele pagaria para você resolver a vida, os problemas dessa fatia de mercado. Recuperando, você não precisa ser um conhecedor do mercado inteiro. Seja uma referência, seja uma autoridade numa fatia. E essa fatia, reconhecendo você vai ter muito mais chance de transformar a vida dessas pessoas, de gerar valor para essas pessoas. Tranquilo até agora? Beleza? Então vamos lá. Bacana. Então eu quero que você entenda mais um pouco do que significa isso. Você concorda comigo que aqui está cortando um pouquinho, tá? Onde está a imagem, tem escrito arquitetura de interiores. Eu peguei um exemplo simples. Que o mercado de arquitetura de interiores, ele é grande. Só que dentro do mercado de interiores, eu posso, e você se posicionar no mercado geral, talvez seja mais difícil você ser referência. Com certeza na sua cidade aí, tem 1, 2, 3 arquitetos que dominam, ou designer, que dominam esse mercado e que são referência. Você concorda comigo que competir com eles de cara, de início, vai dar um pouquinho mais de trabalho? Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Então, qual é a sacada? É eu ser referência em algo no meu segmento ou no meu nicho de mercado. Então, pensa aqui, arquitetura de interiores, eu tenho um projeto de construção, eu tenho um projeto de urbanismo. Tá? Seriam os segmentos. Agora, eu vou pegar dentro desse segmento de interiores, eu vou dar um recorte maior. Eu posso ser especialista apenas de reforma de apartamentos.
Pronto, só reforma de apartamentos. Ainda posso ser mais específico, que a gente vai falar para classe A, para classe B, para a profissão A, para a profissão B. Eu posso ser especialista em quarto de bebês, eu posso ser especialista em escritório. Escritório empresarial, escritório de advocacia, escritório de quê? Tudo que for de contabilidade, tudo que for escritório, tá? Eu posso ser especialista em clínicas. Clínicas, consultórios, como essa outra cliente minha é especialista em clínica. Eu posso ser um especialista em igrejas, tá? Em farmácias, a gente vai falar vários exemplos para você. E eu não estou pedindo nem que você seja que você tenha um super nicho. O que seria o super do super nicho? Tem uma menina que fez um treinamento comigo que ela definiu um super nicho, que ela disse o seguinte: Telton, eu sou designer, eu vou trabalhar com interiores, dentro de interiores eu vou trabalhar com segmento infantil e vou trabalhar apenas com quartos temáticos. Então, quando alguém quer contratar um profissional de quarto temático para seu filho, eu quero um quarto dos Avengers, eu quero um quarto da princesa não sei o que lá, da Frozen. Essa pessoa conhece tudo sobre isso, ela faz isso o tempo inteiro. Tá? Então fica muito mais fácil de você se conectar com o seu cliente, porque você é um especialista. Não estou pedindo nem que você tenha um hiper nicho, mas que você tenha um nicho mais específico, ok? Mas se quiser ter o hiper nicho também não tem problema nenhum. Só que você tem que verificar se tem gente suficiente querendo pagar por esse serviço, tá? E se ele pagar, e o quanto ele pagaria por isso aqui. Então, depois que eu defino o meu nicho de mercado, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o meu cliente ideal. Olha, Miquel, que maluquice! Você está dizendo que eu posso escolher o cliente que eu quero atender? Sim, você pode escolher o cliente que você quer atender. Como é que você faz isso? Você faz isso, claro que você precisa fazer o deverzinho de casa, mas você faz essencialmente fazendo uma comunicação direcionada para esse cliente. Por exemplo, vamos lá. Vamos imaginar se eu faço uma comunicação aqui que é a seguinte: olha, se você, por exemplo, como arrumar o primeiro cliente de arquitetura? Se eu faço uma comunicação dessa forma, para quem que eu estou direcionando isso? Eu estou escolhendo trabalhar para o arquiteto recém-formado, porque eu estou dizendo como arrumar o primeiro cliente. Agora, se eu digo a você como sair de 2 projetos para 10 projetos, eu estou buscando as pessoas que já estão acostumadas no mercado, já estão atendendo 2, 3 projetos, e eu sei que eu posso levar elas a atingir 10 projetos. Então, a comunicação é que vai fazer com que você atraia a atenção do seu cliente ideal. Bacana? Então você escolhe para quem você quer vender, ao invés de vender para quem te escolhe. Agora o jogo é inverso. Eu quero que você entenda isso. A sua comunicação faz com que as pessoas se identifiquem com o valor que você tem e elas vão ser atraídas pelo conteúdo que você está falando, ao invés de você ficar tirando, ou melhor, você ser o alvo, você fica aqui parado e o cliente que vai te escolher. Não. Esse é aquele arquiteto comum. Aqui no ArcHero, não. Aqui no ArcHero você é especialista. Aqui no ArcHero você é referência. Aqui no ArcHero você é sumidade nesse segmento. E é assim que você tem que ver e se enxergar e agir todos os dias para se comunicar com o seu cliente ideal. Ok? E aí, para você fazer isso, então, mas como eu defino o meu cliente ideal? Existem diversas formas de você fazer isso, tá? Mas tem também uma ferramenta que te ajuda muito, que eu vou mostrar lá na frente, mais um pouquinho para frente para você, tá? Então o que eu quero dizer é, qual é o tipo de cliente que percebe mais valor na sua solução, que vai lá e te escolhe, sabe? Porque você é diferenciado de todo mundo que está no mercado. Quem percebe que terá muito mais valor gerado em sua vida se contratar você, que vai ter o seu problema resolvido se contratar você. Então, essa é a grande sacada, tá? O cliente ideal, quando eu entendo quem é o meu cliente ideal, eu vou gerar uma comunicação direto na veia, que vai chamar a atenção dele. Do tipo seguinte, vamos imaginar que você seu nicho seja comercial. Então eu posso fazer um conteúdo que é o seguinte:
Olha, se você é empreendedor, eu tenho 3 dicas que vai fazer a sua loja atrair muito mais clientes. A primeira dica é: tenha uma fachada impecável. Uma fachada chama muita atenção do cliente, a sua fachada tem que ser. Tenha uma boa disposição dos produtos. Para isso é importante você definir o fluxo correto de pessoas. Tenha o interior da sua loja tem que conectar com a fachada, que tem que conectar com o fardamento da equipe. 3 coisas que eu falei aqui sobre arquitetura. Você pode fazer fachada de loja? Pode. Você vai fazer um estudo de fluxo de pessoas para atrair e gerar mais negócio? Pode. Você pode fazer um ambiente mais apropriado para temático, talvez, para esse negócio? Pode. Então são esses conteúdos que vão fazer o empresário se identificar e se conectar com você. Beleza? E aí, o que você vai fazer? Aqui, ó, temos 3, eu sei que a imagenzinha está cortando aqui, mas depois que você define o seu público-alvo, o seu nicho, você conhece o seu cliente ideal e você vem para a sua buyer persona, que é a sua persona, seu cliente pagador, tá? E aí, como é que você vai fazer? Tem uma ferramenta chamada Persona, que é específico do meu treinamento, que eu vou disponibilizar para você. Quer essa ferramenta? Eu te entrego ela gratuita, é um PDF, mas basta você me mandar uma mensagem no direct do Instagram, dizendo: Litel, disponibiliza para mim, que eu disponibilizo a ferramenta para você, sem sombra de dúvida, sem cobrar nada, gratuita, para você fazer o estudo da sua persona. Então, o que é esse estudo? Você tem que conhecer quem é, você tem que conhecer a idade dela, o que ela faz, qual é a sua profissão, quais são... A gente vai falar depois em outro vídeo sobre dores, problemas, pontos de valor, não vou falar disso aqui agora. Mas qual é a história desse seu cliente? Tá? Quais são as motivações desse seu cliente? Qual a experiência ideal desse cliente? O que nunca devemos dizer para esse cliente? Onde a gente pode encontrar esse cliente? Então você mapeia esse cliente todinho, uma pessoa que seria persona, é como se fosse um cliente que pode ser fictício ou não, você pode se espelhar em um público, ou melhor, eu até recomendo que você se espelhe naquele projeto que você mais gostou de atender, tá? E você vai definir as características e sua comunicação toda que você fizer, você vai fazer direcionado para esse tipo de pessoa. Você vai fechar o olho e vai ver que essa pessoa e está falando com essa pessoa. Quer essa ferramenta? Passa uma mensagem lá no direct para mim e me manda, ou eu vou deixar também aqui no descritivo aqui no vídeo, para você baixar o link direitinho, beleza? Mas na dúvida, se não tiver no descritivo, me manda uma mensagem lá no direct que eu mando imediatamente para você. Pronto. Agora, quais os possíveis nichos? Só trouxe isso aqui para ajudar você a explodir a sua mente aí, tá? Sair dessa... Se você compreendeu a importância, existem diversos. Como é que você escolhe? Aquele que você mais se identificou, que você mais faz com prazer, que você faz com leveza, que não é muito árduo para você. Mas aí, eu resolvi trazer para você pelo menos 25. Hoje eu quero falar para vocês 25 possibilidades de nicho na arquitetura e no design para te inspirar e você sair de 2 projetos para 10 projetos ao longo desse período, desse ano agora que a gente está correndo. E não é só 10 projetos de forma recorrente. O que é recorrente? Todo mês você conseguir atender entre 2 e 10 projetos. Entre 2 não, mas provavelmente 10 projetos ali, ó, frequentemente. É possível? É. A jornada é fácil? Não. Mas você pode começar essa mudança agora. Vamos lá? Vamos ver quais são esses 25 possibilidades de nicho na arquitetura e no design? Vamos lá. Eu separei algumas aqui, tá? Ó, os tradicionais, tá? Você já conhece. Arquitetônico, interiores. Dentro de interiores eu posso ter várias subdivisões, vários subnichos. Eu posso fazer interiores, e está aqui descrito, tá? Quartos infantis, quarto de bebês, posso fazer interiores, daqui a pouco a gente vai falar várias coisas aqui. Posso fazer arquitetura comercial. A arquitetura comercial é tão vasta, é tão ampla. Eu posso ter um hipernicho de arquitetura comercial para bares e restaurantes. Então você vai pegar aí, ó, cafés, você vai pegar hamburguerias, você vai pegar lanchonetes, você vai pegar bar, você vai pegar restaurante, e você vai ser especialista somente nisso. Então você vai entender como funciona um bar do pé à cabeça, e esse cliente vai se sentir muito mais seguro com você, tá? Clínicas, consultórios e hospitais.
muita legislação, muita coisa que você pode ajudar o seu cliente. Eu tenho um cliente especialista em praticamente todas aqui, ó. Reforma de interiores de apartamento. Só apartamento, eu não faço casa, eu faço só apartamento. Ah, eu ainda faço apartamento para classe C, para classe A, eu faço apartamentos, tá, para recém-separados. Sim, olha um nicho interessante, separa muita gente ou pouca gente no mercado, na sua cidade aí. Com certeza na sua cidade se separam muito mais pessoas. Ah, Litel, claro que você pode ter um pouquinho mais de liberdade. Homens solteiros, mulheres solteiras. O primeiro apartamento, eu quero trabalhar com pessoas que querem montar o primeiro apartamento. O primeiro arquiteto. Você pode se posicionar como: eu serei o seu primeiro arquiteto. Então, pessoas que nunca tiveram, e qual é a vantagem de me contratar como primeiro arquiteto? Olha, eu sou mais atencioso, eu sou mais, além de atencioso, eu sou mais dedicado, eu resolvo todas as situações, eu entrego uma experiência diferenciada, porque é a primeira contato que você tem com o arquiteto. Quiosque, como eu falei, quiosque de shopping, quiosque de rua, quiosque de uma forma geral, tá? Quartos infantis, quartos temáticos, quartos de bebês. Tem uma arquiteta que eu conheço que ela é especialista em crianças, tá? Crianças. Talvez a persona dela não é minha cliente, mas eu conheço muito o trabalho dela, seja ali de 16 anos para baixo, sabe? Onde a mãe é a grande decisora da compra, onde a mãe que influencia o filho a ter um quarto legal e tal, uma casa voltada para as crianças. Não precisa ser somente o quarto, mas uma casa adaptada, toda montada para ser para a criança. Arquitetura de eventos. Eu tenho uma cliente que ela só faz arquitetura de eventos. Ela monta stand, ela monta quiosque, ela monta eventos de empresa, vários eventos de final de ano, ela trabalha muito com conselho de advogados, conselho de, sei lá, psicologia, esses eventos que reúnem essas pessoas todas, cenografia que a gente já falou, próprio urbanismo, arquitetura sustentável, que tem crescido cada vez mais. Eu tenho uma outra cliente interessante que fez treinamento comigo, que ela é especialista em farmácia. Então toda farmácia contrata ela, farmácia de manipulação e farmácia normal. Tá? E aí ela se especializou nisso, ela viaja o estado inteiro e até às vezes fora, fazendo somente farmácia. Tá? Clínicas veterinárias, como eu já falei, somente clínica. Clínica veterinária, se você não sabe, o mercado pet, se eu não me engano, é o segundo melhor mercado em crescimento no Brasil. Então clínicas têm surgido assim, ó, não só clínicas como pet shop, né? Tá tudo interligado ali. Consultoria, eu tenho uma outra cliente que ela só faz consultoria, ela não faz projeto. Só consultoria e consultoria rápida e barata. Ela cobra bem barato, mas ela ganha no volume. Então, como é que ela consegue isso? Ela não precisa visitar cliente, ela faz tudo online, ela faz reunião online, ela entrega os produtos online. Rápida e barata, tá? Arquitetura hoteleira, né? Muito forte também para pousadas, hotéis, casas de eventos, essas coisas, tá? Gestão e execução de obra, tá? O arquiteto e o designer pode cuidar da gestão e execução de obra. Construção de maquetes físicas e digitais também funciona muito, você vai ser especialista nisso e seu cliente aqui no 1920 talvez não, com certeza sejam outros arquitetos. Arquitetura industrial, voltado para a indústria, mas também entenda a arquitetura como um estilo industrial, que está muito em voga. Esse é o meu estilo, então eu vou me conectar com pessoas que querem esse estilo mais industrial, que eu não vou falar aqui para você, que você sabe exatamente o que é isso. LGBT, tá? Que também é um nicho que cresce muito, então de repente você pode se identificar muito com esse nicho, tá? Arquitetura inclusiva, de acessibilidade, dessas coisas todas, iluminação, que é muito comum, paisagismo, que é muito comum. Eu poderia ficar aqui listando uma enormidade de segmentos. Como que você vai definir o seu? Aquilo que mais você ama fazer, com de repente uma outra habilidade que você tem, e você vai juntar essas duas coisas e você vai. Ah, Litelton, eu não sou mãe e gostaria de trabalhar com projetos infantis. É possível? É.
tem problema nenhum, mas você, na sua história lá, você vai dizer que você é apaixonada por criança, te anima, te dá muito prazer fazer projetos para criança, e não tem nada de errado com isso. Beleza? Então, meus amigos, conseguiram aí ter uma ideia de qual nicho você vai escolher? Qual nicho? Se você tiver mais dúvida, você pode me mandar mensagem no direct, não tem problema nenhum. Me manda mensagem lá no direct que eu tenho um enorme prazer em poder te ajudar ainda mais. Quer usar a ferramenta? Entra lá no direct, se não estiver aqui no descritivo, me manda uma mensagem no direct que eu disponibilizo a ferramenta para você. Beleza? Então eu costumo dizer o seguinte, olha, para que as coisas mudem, você tem que mudar. Para que as coisas melhorem, você tem que melhorar. Para ter o que você nunca teve, você deve tornar-se essa referência que você nunca foi para fazer o que você nunca fez. Tá? Essa mensagem é do Jim Rohn, é um cara que eu gosto muito e para mim a sacada tá aqui. Ó. Você vai precisar se ver de forma diferente, você vai precisar mudar, você vai precisar se desafiar. A sacada é, você não precisa estar sozinho nessa jornada, tá? Você busque apoio. Eu tô aqui, se você quiser trocar ideia comigo, já sabe o caminho, entra lá, @arc.hero, que é o que eu quero recomendar para você, @arc.hero, me segue, tá? Me segue, ou procura simplesmente por Litelton aqui embaixo, ó, tá vendo? Litelton. Procura por Litelton no Instagram, me manda mensagem. E aí é o seguinte, se você curtiu, se você gostou desse vídeo, se você acha que vale a pena outros profissionais também serem felizes, mais felizes na profissão, definindo o seu nicho, diminuindo assim a concorrência, né? Porque cada um sendo especialista em uma área, você diminui a concorrência geral. Curte esse vídeo, comenta aqui o que você achou, compartilha para outros amigos seus, tá? Acho que vale muito a pena. E eu tenho um outro convite especialíssimo para você, que é o seguinte. Eu tenho um grupo no Telegram que eu chamo de Comunidade Arc Hero. Ali eu estou reunindo a maior comunidade de arquitetos, sabe, de Arc Heroes mesmo, dessas pessoas com sangue no olho, com vontade de mudança, de colocar em prática. Entra no link aqui da bio do meu Instagram, tá? Ou aqui embaixo também eu vou deixar o link no descritivo. Entra para esse grupo. Esse grupo eu disponibilizo conteúdo praticamente todos os dias. Lá a gente tenta uma interação. Então entra no grupo, já se apresenta, já fala quem você é, são todos seus colegas e você será muito bem-vindo, ok? Por fim, eu quero agradecer você estar aqui comigo, você estar aqui participando desse conteúdo e desejar sucesso para você. E se precisar de alguma coisa, estou aqui à sua disposição. Valeu? Forte abraço. Até mais.